O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir. É valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim e também do Instituto de Olhos Santa Luzia e da Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. Hoje no programa nós recebemos o Dr. Fernando Ferri, que é médico pediatra aqui na cidade de Erechim, e nós vamos falar sobre as doenças respiratórias desta época do ano. E você já deve ter ouvido falar que os hospitais estão com sobrecarga e a preocupação está bastante alta. E o doutor vem aí nos dar umas dicas de como a gente protege as nossas crianças. Doutor, obrigada mais uma vez por atender o nosso pedido. Olá, Sandra, tudo bem? É sempre um prazer muito grande estar participando aqui contigo desse programa tão importante que passa tantas informações para a nossa sociedade. E estou disponível aqui para nós falar sobre pediatria, que é um assunto que eu gosto muito e
e outros assuntos assim que estão pertinentes agora nessa época do ano. E é uma das maiores preocupações de todo o complexo de saúde, são com as crianças. Eles são bem mais sensíveis do que nós adultos para tolerar uma doença respiratória, né, doutor? Exatamente. Então, a pediatria, né, principalmente agora nos períodos de inverno, tem as questões das escolinhas, enfim, né? Então, as infecções respiratórias, normalmente, elas são um pouco mais comuns do que em outras épocas do ano, né? Já puxando um gancho, então, em relação às doenças respiratórias propriamente ditas, né? Então, como nas escolas as crianças estão muito próximas uma das outras, né? Então a disseminação viral ela acontece de uma forma muito mais rotineira do que em outras épocas do ano, né? Importante sempre aquela questão vacinal, né? Então as vacinas é o primeiro ponto assim de proteção que nós temos como saliente assim em relação a isso, né? A vacina da gripe, não só nas crianças, né? Mas como um público em geral, ela é muito importante em relação então a nós prevenirmos aqueles surtos, né, que eventualmente acontecem, né? E também uma questão muito significativa é que essa vacina está disponível na rede pública, né? Então, a questão financeira não seria, então, o fator para não vacinar a nossa população, né? Verdade. Doutora, quais são as principais doenças respiratórias que mais afetam as crianças durante o inverno? Perfeito. Então, existem algumas infecções respiratórias que são mais brandas, né, que são os resfriados, que normalmente eles acontecem por diversos vírus, né? Então, temos o rinovírus, o vírus essencial respiratório, né, parvovírus. Então, essas infecções, elas são mais brandas, né, são mais leves. Geralmente, elas cursam um intervalinho de 3 a 5 dias, com congestão nasal, uma febre mais baixa, né? Diferentemente da gripe, né, que a gripe, ela é essencialmente ocasionada pelo vírus da gripe, né? Influenza A ou B. E essa infecção normalmente ela é um pouco mais importante na sua sintomatologia. Então, geralmente os sintomas eles tendem a permanecer de 7 a 10 dias normalmente, né? Muita dor no corpo, né? Febre alta, e em situações a gente acaba então utilizando medicação que é o oseltamivir, né? Que está disponível também na situação em que o diagnóstico da influenza ela é firmado, digamos assim, né? Certo, doutora. Os pais eles têm que estar sempre atentos aos sinais das crianças, mas como eles diferenciam um resfriado comum de uma infecção mais grave, como a bronquiolite, por exemplo? Perfeito. A bronquiolite, ela é uma infecção de vias aéreas pequenas, né? Então, dos bronquíolos, né? Geralmente, a evolução ela é um pouco mais significativa, mais importante. A criança, normalmente, ela tem uma disfunção ventilatória que ela é perceptível, né? A criança apresenta sibilância, então, que é o chiado no peito, né? Popularmente conhecido. A criança, ela tem muita dificuldade respiratória, ela tem tiragens intercostais. Normalmente, a criança menor, ela acaba tendo dificuldade para se alimentar, ela fica mais quietinha. Então esses sinais eles já são indicativos que alguma coisa não está normal naquela criança. Então nessas situações a gente sempre orienta a fazer uma avaliação médica ou com o seu pediatra ou em situações mais importantes nos pronto-socorros, né? Tá, mas qual é aquele sinal assim que os pais têm que ficar atento para levar brevemente para um pronto-socorro ou para o pediatra, se for durante o dia? Esses sintomas, então, que eu acabei descrevendo, eles já são sintomas, assim, bem significativos, bem preocupantes, né? Pelo menos uma avaliação com o médico deve acontecer no aparecimento desses sinais, né? Então, aquela criança que está com uma certa dificuldade respiratória, aquela criança que está mais quietinha, não está conseguindo se alimentar de forma adequada, né? Tiragens são movimentos intercostais que se observa na região torácica da criança, né? Então, esses sinais, eles são bem importantes, que muitas vezes representam uma hipoxemia, digamos, uma deficiência de oxigenação sanguínea, e nesses casos normalmente requer a oxigenoterapia, em algumas situações mais graves até mesmo internação hospitalar. Geralmente quando a criança ela acaba indo para o hospital precisando internar ou ir no pediatra,
é indicado alguns antibióticos e isso acaba prejudicando a flora intestinal. De que forma os pais podem fazer esse contraponto juntamente com o médico para não agredir tanto a flora intestinal da criança? Perfeito, Sandra. Uma pergunta bem importante, né? Não somente a flora intestinal, mas tem uma situação que é bem importante, que é a questão da resistência antibiótica, né? Então, antigamente, né, você comprava um antibiótico na farmácia sem precisar a receita médica. Então, isso ocasionou muita resistência medicamentosa, né? Então, existem antibióticos, como por exemplo a amoxicilina, né? Que era um antibiótico que antigamente você tratava uma pneumonia importante. Hoje em dia você não consegue muitas vezes tratar uma infecção de garganta, porque se usava essa medicação de forma extremamente indiscriminada, né? Então, a gente sempre orienta assim naquela criança, né, que começou com quadro febril. Então, normalmente nos primeiros 2 dias a gente sugere fazer o uso da medicação antitérmica, observar clinicamente como a criança está se comportando, né? E após essas 48 horas, sim, fazer uma avaliação criteriosamente com o seu pediatra, né? Na grande maioria das vezes, as infecções inicialmente elas são virais. E infecções virais nós não tratamos com antibióticos, nós tratamos com medicações de suporte, né? Medicações sintomáticas. Então, em algumas situações, essas infecções virais podem evoluir, digamos assim, para uma infecção bacteriana. Então, nessas situações, sim, a gente vai precisar fazer o uso do antibiótico, aliado, obviamente, a um exame físico bem detalhado, né? E em algumas situações, exames complementares, como raio-x, exame de sangue. Então, compatível com infecção bacteriana, nessas situações, então, a gente faz o uso criterioso do antibiótico na dosagem adequada e pelo tempo também adequado. Então, isso não vai criar resistência antibiótica e vai ser feito, então, o uso adequado da medicação. Mas existem crianças que se recuperam de um quadro gripal, de repente já está com outro. É aquela coisa assim, ó, que continua sempre. É uma gripe de repetição. Como é que se trata isso? Na verdade, assim, ó, geralmente, né, quando se tem um processo inflamatório respiratório, né, o infeccioso respiratório, tem todo um ciclo evolutivo da doença, né? E essas crianças, normalmente, o ideal seria ficar em casa por um período um pouco maior, mas por questões sociais, por questões da dinâmica familiar, essas crianças normalmente voltam para a escola num período muito precoce, né? E as escolas, como um todo, elas têm muita circulação viral, principalmente agora no inverno, né? Por questões, então, de proximidade das crianças, ambientes mais fechados, e muitas vezes a criança acaba reinfectando ou pegando um novo vírus durante essa nova ida para a escola. Então, às vezes, a sensação que se tem é que a criança não apresentou uma melhora daquele quadro inicial, mas muitas vezes a criança estava no processo final já de melhora e acaba pegando uma nova infecção. Então, tu tem a sensação que a criança acaba sempre entrando num ciclo de infecção recorrente, digamos assim, né? Verdade. Claro, tem questão de imunidade, tem várias questões, a questão vacinal também é algo assim bem significativo, né? A gente sempre, como pediatra, nas consultas, tem sempre aquele controle do calendário vacinal da criança. A gente sempre salienta a importância de manter sempre bem atualizado, né? Existem vacinas que acabam tendo uma importância bem significativa na parte respiratória, por exemplo, a vacina da gripe, né? A vacina pneumocócica, a vacina do haemófilos, que está comportada dentro da vacina pentavalente ou hexavalente na rede particular. Então, essas vacinas, elas têm uma proteção para patógenos respiratórios. Então, ter um calendário vacinal atualizado, com certeza vai ter um benefício, né, em relação a infecções assim que a criança pode estar adquirindo na primeira infância, digamos assim, né? Você falou dos ambientes fechados e às vezes em casa a gente acha que ficar com a casa totalmente fechada vai evitar esses quadros gripais, mas é muito pelo contrário, né? Precisa abrir a casa. Exatamente isso, né? Porque a replicação viral, ela acontece de forma bem importante em ambientes que não estejam arejados, né? Bem ventilados. Então, a proximidade das pessoas também é algo assim muito importante, né? Então, manter uma casa bem arejada, com uma ventilação adequada, a limpeza, né, dos espaços, né, a lavagem de mãos, pessoas que estejam com algum quadro respiratório ativo, tentar evitar o contato com demais
pessoas da casa, com demais locais onde que tem muito fluxo de gente, né? Então tudo isso é muito importante até para ter um controle melhor e muitas vezes até evitar surtos, né, de infecções, principalmente agora no inverno, os surtos de influenza que são bem comuns. Verdade, e a roupa da criança ela tem que ser lavada com frequência também, porque na roupa, quando você dá aquela espirrada, também pode ter vírus. Exatamente isso, porque o vírus ele tem uma alta replicação, né? Ele tem uma alta incidência de multiplicação. Então, todos os meios que nós temos para poder atrapalhar essa replicação, ela é muito bem-vinda assim na questão de sanarmos então esse aumento de casos de infecções de forma geral, mas principalmente as respiratórias agora no período mais frio, né? Verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Comar Logística e também o Master Supermercados que cuida da sua alimentação e a Santa Mônica Imagem. Hoje nós estamos falando sobre as doenças respiratórias do inverno. Muito comuns de uma certa forma nesta época, mas elas precisam ter uma atenção especial. Nós estamos em plena campanha aí de vacinação, doutor, porém os índices ainda estão baixos. O que está acontecendo? As pessoas não estão buscando? Perfeito. Um índice vacinal adequado corresponderia a pelo menos 90% da população vacinada, mas essa utopia, infelizmente,
não passa de uma utopia, né? O que aconteceu? Durante a pandemia, né, que foi em 2020, 2021, a gente teve uma redução muito importante ali dos casos de vacinação, justamente pela questão de isolamento social, enfim, né? E isso acabou, então, de certa forma, prejudicando, assim, principalmente a caderneta de vacinação das pequenas crianças, né? E aí, o que é importante, assim, as questões de informação, principalmente do profissional da saúde que está assistindo aquela família, né? Então, principalmente na pediatria, em que o pediatra tem uma sequência, ele tem um certo vínculo familiar, então a gente sempre tem essa liberdade, assim, para poder sempre orientar da importância da vacinação, principalmente no calendário vacinal, que no primeiro ano da criança é o mais importante, digamos assim, né? A gente sempre salienta que manter um calendário vacinal atualizado, tu acaba prevenindo internações, tu acaba prevenindo casos infecciosos que normalmente não evoluem para situações mais importantes, né, mais graves. Então, a informação eu vejo como uma principal arma que nós temos, principalmente nós da área da saúde, como poder modificar ou, enfim, orientar essas pessoas que muitas vezes acabam deixando isso um pouco mais em segundo plano, né? Doutor, mas existem vacinas que são essenciais que se façam com as crianças até antes do inverno, para que elas reforcem a imunidade. Quais são? Exato. Então, primeiramente, então, a vacina da gripe é uma vacina que ela é extremamente importante, né? Que a gente acaba, então, prevenindo casos de influenza A e B, e ela está totalmente disponível na nossa rede pública, né? De alta qualidade, né? Existe uma vacina também que é a vacina contra o vírus sincial respiratório, que está bastante falada, assim, e ela tem a importância que a gestante pode fazer essa vacina na parte final da gestação, entre 28 semanas a 34 semanas, então ali na parte final da gestação. É uma vacina que ela protege, né? Então, a criança do vírus sincial respiratório nos próximos 6 meses de vida após o nascimento. Então, o vírus sincial também ele está entre os vírus bem importantes de quadros respiratórios. Então, essa vacina, então, a criança acaba recebendo antes mesmo dela nascer. Também está disponível na rede pública, né? Então, a vacinação da gestante contra o vírus sincial respiratório. Depois que a criança nasce, temos a possibilidade de fazer essa vacina, então, no recém-nascido até os 2 anos, que é uma vacina que é um anticorpo monoclonal, é um anticorpo já formado. Então, a criança não vai receber um antígeno e vai ter que formar o anticorpo de proteção. Então, é um anticorpo já pronto, né? Que ela consegue, então, receber esse anticorpo, que é uma vacina bem importante, digamos assim, com uma proteção bem significativa até os 2 anos, que a gente sempre salienta que os primeiros 3 meses de vida após o nascimento é o período mais importante, assim, em relação a doenças respiratórias com internação hospitalar, né? Além disso, no primeiro ano da criança, temos vacinas extremamente importantes, que, por exemplo, a vacina pneumocócica, né? É uma vacina que protege contra o agente pneumococo, que ele está envolvido em doenças respiratórias de todas as formas, né? Do trato via aérea superior e inferior, pneumonias, otites, amidalites, né? Então, essa é uma vacina também que ela é feita durante o primeiro ano da criança. Então, é uma vacina extremamente importante. A vacina contra o Haemophilus também, que é uma vacina que está incluída dentro da pentavalente na rede pública e na hexavalente na rede particular. Também é um patógeno extremamente presente nas infecções respiratórias. Então, essas vacinas, elas estão no calendário vacinal do primeiro ano. São vacinas extremamente importantes, assim, e que aumentam muito a proteção nessa faixa etária e durante todo o período adiante, né? Existe um certo preconceito, ou melhor, uma desconfiança em relação às vacinas oferecidas aí pelo SUS. E muitas pessoas optam por ir para a rede privada, por dizer que a vacina é diferente e mais eficaz. Existe sim essa diferenciação de uma mais fraca e uma mais forte? Importante pergunta também, Sandra. Existe uma diferença sim, mas não de qualidade, né? Existem algumas vacinas na rede particular que elas são mais amplas, que elas englobam mais tipos de sorotipos de proteção, tá? Então, por exemplo, na rede pública existe uma vacina que ela é para meningite, né? Que é a vacina antimeningocócica, que no primeiro ano, na rede pública, ela oferece somente a proteção contra a cepa C, que é a meningocócica C, né? E na rede particular, no primeiro ano, temos a vacina ACWY e mais o patógeno B, a antimeningocócica B. Então, tu consegue fazer 4 sorotipos a mais de proteção
contra a vacina, contra a doença meningocócica, né? Então, na verdade, tu acaba aumentando ali a proteção de sorotipos na rede particular, não que a vacina seja menos ou mais não confiável, digamos assim, né? Então, a vacina, por exemplo, da gripe também, na rede particular, é uma vacina tetravalente, então ela tem uma cepa a mais de proteção em relação à vacina na rede pública, que é trivalente, né? Não é que protege menos, algumas cepas a menos de proteção, mas é totalmente adequada e confiável, sem nenhuma dúvida, né? E aquelas crianças que passaram Covid recentemente, por exemplo, fevereiro, janeiro, teve surtos de Covid. Agora elas precisam tomar a vacina da gripe também? Perfeito. Outra pergunta assim bem relevante, né? Então todo o quadro respiratório, né? Não somente o Covid, mas principalmente agora os casos de influenza, né? Então no momento que a pessoa melhora do quadro clínico respiratório, você já pode fazer a vacina na sequência, né? Sim. E salientando que a vacina da gripe, ela não é uma vacina com vírus vivos, né? Então é uma vacina com vírus mortos. É uma vacina inativada, como nós chamamos. Então ela não vai ocasionar a infecção, ela não vai ocasionar a gripe, que muitas pessoas também hesitam em fazer, né? Porque acham que a vacina ela acaba provocando a doença. Então, como ela tem vírus inativados, ela não vai provocar a doença. Então, ela vai ter alguns sintomas locais, na maioria das vezes, né? Mas não vai desenvolver a doença, que muitos têm receio de fazer a vacina por esse motivo, né? Outras pessoas também acham que quando são pessoas saudáveis também não tem necessidade de fazer. Também isso é um outro mito que a gente vê muito comumente, né? Sim. E se pegou uma vez, não vai pegar de novo. Obviamente que não, né? Porque a vacina da gripe, todo ano ela tem uma mudança ali da sua fabricação, porque a virulência da influenza ela é muito mutante. Então, todo ano é feito um estudo, né? Em toda a região nacional, enfim, internacional, e aí se faz a vacina especificamente com aqueles sorotipos que foram vistos no último inverno, digamos assim, né? Então, ela é muito importante fazer e a gente tem que desmitificar essas informações que muitas vezes levam as pessoas a não quererem fazer a vacina, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Verdade. A gente percebe, doutor, e eu acho que o senhor no consultório percebe muito mais, que todos os anos parece que as gripes estão mais violentas e cada vez mais se exige que as crianças façam mais cedo essas vacinas para prevenir. Porque existe algum caso de gripe que pode levar a uma doença que de repente leve a um óbito? Sim. Principalmente assim, naquele organismo que ele é um pouco mais sensível, né, quando a imunidade ainda não está totalmente formada, por exemplo, em bebês prematuros, né? Sim. Então, essas situações, doenças de uma forma geral, as respiratórias, principalmente agora no inverno, podem sim levar a situações mais graves, né, de internações prolongadas, infecções secundárias e podendo sim levar ao óbito, né? Então, a vacina da gripe é uma vacina que ela está liberada para crianças acima de 6 meses de idade, né? Sim. Independente de ser prematura ou não ser prematura. E a primeira vez que a criança recebe essa vacina, ela é feita em 2 doses sequenciais com intervalo de 30 dias. Sim. E no ano seguinte, é uma vacina anual como qualquer pessoa pode receber, então, né? Então, a partir do 6º mês, a gente já tem essa possibilidade da criança já ter essa proteção em relação à vacina da gripe, né? E a gente sabe que todos os anos tem muitos casos de internações, muitas famílias que acabam tendo toda uma modificação do seu dia a dia, né? Justamente por estar prestando assistência ali aos seus filhos internados. Então, a vacina da gripe, assim como todas as demais vacinas do calendário vacinal da criança, são muito importantes nós sempre termos em mente que é muito significativo, assim, o resultado é muito, muito importante nós mantermos sempre tudo bem atualizado conforme as normativas da saúde, né? Algumas crianças já têm casos de asma, de outras doenças, assim, que precisam ter uma atenção especial. Então, chegou o inverno, os pais já precisam tomar todas essas medidas para que se evite crises repentinas? Perfeito. Outra pergunta bem importante, né?
crianças que tenham história familiar, né, ou tem história própria de doenças alérgicas, principalmente doenças respiratórias como asma, que é o caso mais importante, né, às vezes um quadro respiratório viral pode ser o início, né, do desencadeamento de uma crise aguda de asma, por exemplo, que vai demandar uma internação hospitalar, que vai demandar um tratamento mais prolongado. Então, tu prevenindo, né, essas infecções virais, tu tem uma resposta muito boa, né, em diversas situações depois na sequência do tratamento e até em relação a manter uma saúde mais ativa após então esse período, principalmente do inverno que nós estamos passando, né? Doutor, para a gente finalizar, essa falta de interesses nas pessoas, nas famílias, em buscar as vacinas, é o que tem aumentado o número de casos de internação hospitalar? Sem dúvida é um dos fatores mais importantes, né? Porque você não estar com aquela imunidade melhor através da vacinação, tu acaba sempre tendo um fator de risco a mais para poder adquirir essas infecções de forma mais graves, né? Demandando mais situações de internações, maiores tempos de pessoas fora do trabalho, para cuidar dos seus filhos. Então, com certeza, isso é um fator bem importante, assim, que a gente sempre deve levar em consideração. Hidratação também é fundamental nessa época, né? Não dá para esquecer. Sem dúvida. Então, manter bons hábitos do dia a dia de hidratação, de alimentação, de boas horas de sono, né? Então, tudo isso que nós sabemos que é muito importante, assim, para ter uma saúde adequada, né? E sem contar também a questão do tabagismo, né? Que é um assunto à parte, assim, que também a gente sempre salienta, né? Que o tabagismo, ele aumenta muito ali o número de infecções respiratórias, principalmente em crianças pequenas e prematurinhas, né? Sim. Então, familiares que tenham esse hábito, assim, então, é um fator de risco a mais, além de todos esses que nós já comentamos, que acaba, então, ocasionando mais desfechos desfavoráveis nessas situações, principalmente agora nesse período, né? Obrigada, doutor, por estar aqui mais uma vez, dando essas orientações importantes aí, que a gente sempre precisa estar renovando isso dentro de casa e atento, né? Porque uma internação hospitalar, ela debilita muito a criança e também a família. Então, o melhor é prevenir. Sem dúvida, Sandra. Ficou bem importante, assim, por ter conversado esses assuntos muito significativos, assim, no nosso meio, e fico sempre grato pelo teu convite e sempre disponível para próximas conversas também. Muito obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias.
E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida.